A Delegacia de Idosos de Anápolis concluiu uma operação contra a crescente violência contra os idosos na cidade, minha gente. Ao vivo, a Wélida Campos traz detalhes pra gente aqui no nosso Brasil Gente. Boa tarde para você, Wélida. É o seguinte, inclusive em Anápolis, há cerca de 10 anos, começou um trabalho referencial, Wélida, que foi na época coordenado pelo delegado Manuel Vanderick, que começou a puxar esse movimento realmente de investigação mais séria e profunda aí em relação a essa questão da violência contra os idosos. E mais uma vez esse trabalho está sendo reforçado lá na cidade, né, Wélida? Agora sim, boa tarde, amiga. Isso, Alisson, mais uma operação da polícia no combate à violência aos idosos. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Brasil Gente. Então, essa operação Santana começou ainda no início desse mês e já foi concluída. O objetivo era realmente parar com essa onda de violência contra idosos que a gente percebe que só vem aumentando cada vez mais. E dessa vez os policiais visitaram cerca de 45 residências, tanto na zona urbana ali de Anápolis, como também na zona rural. E nisso, 37 denúncias foram confirmadas, viu? Esses policiais encontraram de tudo. Tinha idosos ali, vários idosos abandonados, outros sofrendo ali violência física, psicológica e, claro, né, até aquelas pessoas que acabam roubando, tirando mesmo dinheiro ali que era para o sustento desses idosos para poderem se beneficiarem. E aí, essas vítimas tinham entre 75 e 101 anos de idade. Ainda durante essa operação, a polícia prendeu em flagrante uma mulher onde deixava, né, a própria mãe ali trancada dentro de casa e também era torturada ali constantemente, tanto tortura física como também psicológica. E além disso, teve outros 10 casos ali em que 10 idosos estavam sendo maltratados e aí eles tiveram, claro, que serem tirados ali dos cuidados dos próprios familiares e aí foi passado esse cuidado então para outros, já que esses idosos também estavam sendo ali sofrendo todo tipo de violência. Mas o que mais chocou é que desses 10, outros 4, né, estavam em situação completa ali de miséria, não tinham o que comer direito, também não tinha higiene, foi encontrados inclusive com vários ferimentos ali pelo corpo e não recebiam nenhum tipo de atendimento médico. Bom, esses 4 ali acabaram sendo, claro, né, enviados ali para abrigos para depois receberem então toda a ajuda necessária, todo o cuidado médico diante dessa situação. E aí, contudo, a polícia abriu vários inquéritos para poder investigar todos esses casos, né, e claro, punir também os responsáveis. E o pior é que esse tipo de violência, a gente está vendo, tem crescido cada vez mais. E segundo a polícia, é por causa de um cenário em que a gente está vendo hoje uma população idosa, Alisson, muito grande no Brasil. E aí muitos desses idosos moram sozinhos, né? Outros ali são viúvos, alguns não têm filhos e muitas vezes os que têm os filhos acabam sendo violentados por eles próprios, né? Às vezes tendo ali a aposentadoria, né, roubada, todo tipo de violência. A gente está falando de física, psicológica e também essa violência aí financeira, onde esses idosos ficam sem nenhum recurso para poder sobreviverem, né? Como a gente viu aí, vários casos que precisaram de atendimento e infelizmente não tiveram. E em Anápolis está enfrentando outro caso ainda maior, porque como você disse, Alisson, eles têm realizado há muitos anos um trabalho de realmente resgatar esses idosos nessas situações. Só que aí eles são resgatados e levados aos abrigos. Só que em Anápolis a situação está complicada porque os abrigos não tem mais vagas, ou seja, né, precisa um investimento, né, na abertura aí de abrigos para conseguir, claro, lidar com toda essa demanda e, claro, né, para ter um lugar onde esses idosos ficarem e não sofrerem mais em casa, às vezes sozinhos e muitas vezes na mão desses familiares, né? Eu volto com você. Obrigado, Wélida. Queria aproveitar a oportunidade, minha gente, e convidar para poder participar aqui ao vivo no estúdio o delegado Manuel Vanderick, que apareceu inclusive ali na sequência de fotos. Ele que começou há cerca de 10 anos, mais ou menos, algo em torno de 10 anos, um trabalho que se tornou referência, inclusive, minha gente, no Brasil, de combate à violência contra as pessoas idosas. Hoje é um dos delegados que mais são respeitados, esse jovem delegado aqui, é um dos mais respeitados do Brasil na luta contra a violência contra as pessoas idosas. Delegado, você é convidado aqui, né, para poder participar aqui no estúdio, trazer um diagnóstico, um relatório da situação de Anápolis e também para a gente poder cobrar em relação a outros municípios, como Goiânia também. Bora lá, minha gente, em relação a essa operação aqui, 45 casas visitadas no fim de semana, e olha só o que foi encontrado, vários idosos nessa situação aqui, minha gente. Eu sou capaz de ser quase radical.
Desculpa a palavra, mas quase radical, minha gente. Né? Eu sei que o assunto não cabe brincadeira, mas 90% desses casos aí tem a ver com o saque da aposentadoria. Sabia que omissão e negligência também são uma espécie de violência e crime? Não é só a ação violenta que é violência, não. Omissão e negligência também constituem algum tipo de violência psicológica, o abandono. Isso aí, minha gente. Um idoso, muitas vezes é o pai, é o avô, sendo abandonado à revelia, né? De maneira assim, desumana. Nem animal a gente não pode tratar dessa forma, de maneira desumana, cruel. E aí 90% dos casos tem a ver com a historinha do cartão, do saque da aposentadoria. E às vezes é filho, neto, ou algum tipo de tutor que está cuidando ali, responsável cuidando do idoso, só com interesse financeiro por trás. Isso, infelizmente, está avançando cada vez mais, né? E aí cobrar realmente estruturas por parte do Poder Público Municipal de Anápolis, lá do prefeito Márcio, né? Prefeito Márcio. Aqui em Goiânia, do prefeito Sandro Mabel, parece que o governo acabou de entregar há cerca de 15 dias um abrigo de longa permanência aqui em Goiânia com capacidade para 25 pessoas, 25 idosos, né? Pouco demais, né, governador? Para a realidade de Goiás, apenas 25 vagas para idosos em situação como essa aqui de abandono. A gente sabe que todo dia tem 25, 30, ou seja, a estrutura tem que melhorar. Por quê? Porque essas pessoas, ao longo da vida, já contribuíram através do imposto, ou como trabalhador, né? Ou mesmo que não pagou imposto na carteira assinada, mas de alguma forma pagou imposto no Brasil. E olha o retorno que tem aí. Olha o retorno que as pessoas têm na terceira idade aqui do Brasil. Eu sou, minha gente, um defensor da causa da terceira idade. Eu sou alguém que acredita realmente que o Brasil precisa melhorar muito. É um vexame, é desumano, é criminoso o que o Brasil está fazendo em relação aos idosos. E à medida que a população vai envelhecendo mais, a Previdência vai quebrando e não tem como cuidar desse povo aí. Ou seja, compete a prefeitos, governadores terem um olhar mais atencioso, mais carinhoso aí com a população idosa aqui no Brasil. Eu vou ser chato muitas vezes, minha gente. Eu vou falar aqui 10 vezes, 100 vezes, 200 mil vezes até entrar na cabeça de certas pessoas. Isso não é brincadeira. Os nossos idosos do Brasil estão envelhecendo piores do que animal. Estão sendo tratados pior que bicho no Brasil, os idosos nesse país aqui.